Paz seja contigo, paz seja na sua casa, paz seja com a sua família. Quero deixar uma palavra para o seu coração no dia de hoje, através desse vídeo, que está no livro do Êxodo, no capítulo 2, que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino não chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que a sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: Leva este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas eu o tirei. Senhor, eu te dou graças nessa noite por esta palavra. Que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações e ministrar em nós qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. A palavra do Senhor aqui está falando para nós a respeito de Moisés, o homem que o Senhor escolheu para ser o libertador do povo de Israel lá do Egito. Mas o Senhor também está falando para nós a respeito de Joquebede, que era a mãe de Moisés, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher a quem o Espírito Santo conduziu para poupar a vida do menino. A palavra do Senhor, um pouquinho antes, vai nos dizer que quando os meninos nasceram, Faraó mandou que todos fossem mortos. Mas as parteiras pouparam algumas crianças porque elas temiam ao Senhor. E Joquebede escondeu Moisés enquanto ela pôde. Quando ela não pôde mais esconder, a palavra nos diz que ela pôs o menino num cestinho e soltou no rio. E Miriam, irmã de Moisés, seguiu esse cesto e viu que ele parou na filha do Faraó. E Miriam, muito sábia, disse para a filha do Faraó que ia chamar uma ama de leite para cuidar do menino. E essa ama de leite era a própria mãe de Moisés. O que eu aprendo com essa história? Eu aprendo que o Senhor, Ele sempre nos dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Joquebede teve uma segunda chance para criar o seu filho, para ensinar ele os caminhos do Senhor, para orar por ele, para clamar ao Senhor pela vida dele. E com muita sabedoria, lógico que o Senhor conduziu todas as coisas. Nós vemos aqui que a filha do Faraó pagou até um salário para ela, para que ela pudesse cuidar do próprio filho. Lógico que ela não sabia, que o menino era o filho de Joquebede, mas o Senhor sabia. E eu quero trazer o Senhor quer trazer para os nossos corações no dia de hoje o seguinte: Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Ele sempre nos dá uma nova chance. Eu quero dizer para você que é mãe, que talvez você não teve a oportunidade antes, talvez de ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor,
Talvez você não teve uma oportunidade antes de ensinar o teu filho a palavra do Senhor, mas o Senhor pode te dar uma segunda oportunidade para isso. O Senhor pode te dar uma segunda chance para isso. Nada é perdido diante do Senhor. Assim como Joquebede teve a oportunidade de cuidar do seu filho, acredito que orar por ele, acredito que mesmo Moisés sendo ainda muito pequeno, eu acredito que ela possa ter ministrado ao coração dele qual era a vontade do Senhor, quais eram os planos do Senhor, os propósitos do Senhor para a vida de Moisés. Da mesma forma, o filho que o Senhor te deu, a filha que o Senhor te deu, ele tem um propósito. O Senhor nos dá filho, o Senhor nos empresta para que nós possamos cuidar, para que nós possamos ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor e cumprir os propósitos que o Senhor Deus tem. E da mesma forma, foi o que aconteceu com essa mulher. O Senhor deu a ela a oportunidade de criar o seu filho, de amamentar o seu filho. O Senhor deu a ela a oportunidade de orar por ele. Acredito que de ministrar as grandezas do Senhor na vida de Moisés. E talvez você tenha conhecido o Senhor há pouco tempo, não sei. Você que vai assistir esse vídeo. E talvez você não teve antes uma oportunidade de falar de Jesus para o seu filho. Talvez hoje ele já é um menino grande. Talvez hoje ele já é um adolescente, ele já é um jovem. Mas saiba que o Senhor sempre nos dá uma oportunidade, com amor, de ministrar a palavra dele para os nossos filhos. Nada é perdido diante do Senhor, nenhum tempo é perdido diante do Senhor, mas Ele renova as oportunidades, Ele nos dá uma nova chance. Eu quero dizer para você que talvez hoje você vai para a casa do Senhor, talvez hoje você vai para a igreja, talvez hoje você serve a Deus e os seus filhos talvez não sirvam ao Senhor. Mas eu quero dizer para você, não desista. Joquebede, quando esse menino cresce, ela vai, a palavra diz aqui para nós, que ela entrega Moisés para a filha do faraó. E acredito eu que, sabendo que Deus tinha um plano, e sabendo que ela não estava abandonando o seu filho, mas que ela estava colocando ele nas mãos do Senhor. Joquebede, ela vai e entrega o seu filho para a filha de faraó, para que ela tivesse Moisés como seu filho. E quando nós vemos a história, nós vemos que no tempo oportuno o Senhor levantou Moisés, o Senhor falou com Moisés, ministrou ao coração dele, e o Senhor fez de Moisés libertador de uma nação. Eu quero dizer para você que nem tudo está perdido, não importa quantos anos o seu filho tenha. Quando o Senhor falou com Moisés, Moisés já tinha mais de 40 anos. Quando Deus ministra ao coração dele que tinha um plano, que tinha um propósito, que tinha um chamado para Moisés. Não importa quanto tempo demore, o Senhor ele é plenamente capaz de fazer os planos dele, os propósitos dele acontecerem na vida dos teus filhos. Não se canse de orar, não se canse de ministrar, não desista dos teus filhos. Talvez hoje eles possam não estar servindo ao Senhor, mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Continue orando, continue buscando, continue apresentando os teus filhos ao Senhor, que no tempo oportuno o Senhor vai falar com eles, que no tempo certo o Senhor vai se levantar, assim como Ele fez com Moisés. O Senhor vai se levantar. A palavra do Senhor, quando nós começamos a ler, nos mostra que o Senhor deu uma segunda chance para muitas mulheres na Bíblia e elas não desperdiçaram essa oportunidade. A palavra do Senhor nos fala a respeito de Ana,
que era uma mulher que não tinha filhos, mas o Senhor um dia, quando Ana oferece um clamor ao Senhor, quando Ana se derrama sua alma aos pés do Senhor, a palavra diz que Deus concedeu a ela o direito de ser mãe. Nós olhamos para a palavra do Senhor em João, no capítulo 4, diz que havia ali uma mulher pecadora, que ninguém queria estar perto, mas que o Senhor deu a ela uma segunda chance de se encontrar com Ele e ter a vida dela transformada. A palavra do Senhor nos fala a respeito de a viúva de Naim, que o seu filho já estava morto, e quando ela se encontra com Jesus, Jesus trouxe de volta a vida ao seu filho. Então, a palavra do Senhor, ela é recheada de segundas oportunidades. Nós vemos quando o Senhor, Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. Nicodemos, ele era conhecedor da palavra, mas ele era um religioso. E quando nós vemos Jesus ministrando a palavra ao coração de Nicodemos, e na crucificação de Jesus, nós vemos que os discípulos não estavam lá, mas Nicodemos estava. Nós vemos o Senhor ministrando uma segunda chance ao ladrão na cruz. Então, o Senhor nosso Deus, Ele é plenamente capaz de fazer. Eu quero dizer para você, como mãe, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista de orar. Talvez eu estou falando e você deve estar pensando, mas está tão difícil, meu marido, está tão difícil meu casamento, está tão difícil os meus filhos. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus de oportunidade, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, o nosso Deus é um Deus de segundas chances. E Ele pode ministrar uma segunda chance na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero convidar você a continuar crendo no Senhor, a continuar confiando no Senhor. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça improvável, por mais que pareça que não vai acontecer, continue confiando no Senhor. Continue esperando com paciência no Senhor, porque o tempo é determinado por Ele. A hora, o momento são determinados pelo Senhor. Mas se você continuar confiando, o Senhor, Ele tem poder para fazer. Assim como fez na vida dessa mulher e deu a ela a oportunidade de criar o seu filho. E assim como deu na vida de Moisés e o chamou para ser o libertador de uma grande nação, o Senhor pode fazer também na sua casa, na sua vida e na sua família. Não desista de crer no Senhor. Não desista de confiar. Continue orando e buscando a presença do Senhor, que no tempo certo Ele vai fazer por você, pela sua casa e pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você e pedir ao Espírito Santo que continue ajudando você nas suas fraquezas. Se você tiver um pouquinho de fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, bem pequenininho, que mal dá para a gente ver, o Senhor, Ele pode ajudar você a dizer para o monte, vai desse lado para o outro. Aqui é um sentido figurado. É a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você pode dizer para o seu problema, sai, e ele sai. Você pode dizer para a sua dificuldade, sai, e ela sai. Você pode dizer para os montes que muitas vezes te impedem de ver o Senhor, saia, e eles vão sair, em nome de Jesus. Pai, eu quero nessa hora unir a minha fé com a fé destas mulheres que têm buscado ao Senhor. Com a fé dessas mulheres, Senhor Deus, algumas delas
talvez já até desistiram de crer, até desistiram de confiar. Algumas delas, Senhor Deus, até desistiram de ver os seus maridos transformados, os seus filhos, Senhor Deus, na tua presença. Mas eu quero unir a minha fé com a fé delas nessa hora, ainda que seja muito pequena, Senhor Deus. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que aviva. O Senhor é o Deus do impossível. Quando aos nossos olhos naturais, Senhor Deus, se torna inalcançáveis, o Senhor pode alcançar. Quando para nós se torna impossível, ao Senhor continua sendo possível, porque o Senhor continua sendo o Deus que nos criou, que nos formou e que estabeleceu conosco uma aliança, um relacionamento e um compromisso. Pai, ajuda essas mulheres na sua fé, ainda que seja pequena. Eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas. Ajuda essas mulheres a continuarem crendo, continuarem confiando, continuarem esperando no Senhor, em nome de Jesus. Que haja na casa delas salvação, transformação, que haja na casa delas o renovo, o avivamento, que haja salvação na família, Senhor Deus, em nome de Jesus. Visita esses lares agora, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. E livra essas mulheres da opressão, da depressão, da tristeza, da angústia. Livra essas mulheres, Senhor Deus, de abuso psicológico, emocional, físico e espiritual. Pai, para a honra e glória do teu santo nome, visita estas mulheres, estas casas e estas famílias, e que tudo, Senhor Deus, possa ser novo de novo, possa ser transformado pelo poder da tua glória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo possa entrar na sua casa e fazer morada, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres. E não se esqueça de inscrever nesse canal, para que a gente possa conseguir aumentar, o tempo de ministração das nossas lives. Deus abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus.